E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos aqui continuar a nossa aula, tá? Estamos falando no capítulo 3, estamos falando sobre a água no planeta, a água nos seres vivos, a importância da água, isso todos nós já sabemos a importância da água, não é isso, galera? E agora entramos no outro tópico dentro do capítulo 3, que é o ciclo da água, beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui, como de costume, vou passando os slides, lendo e vocês vão acompanhando. O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, se liga nesse nome, hidrológico, refere-se ao movimento contínuo que as águas faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema. Tranquilo? Trata-se, portanto, de um importante ciclo biogeoquímico que faz com que esse indispensável recurso natural esteja constante em nosso ambiente. Então existe um ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, que faz com que o movimento contínuo da água pelo meio físico seja tão importante para os seres vivos do nosso ecossistema, tá bem? Esse ciclo tão importante também é classificado como ciclo biogeoquímico, tá? Que ele é indispensável, é altamente importante para os recursos naturais, não só para os seres vivos, mas para os outros recursos naturais que compõem o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, beleza, turma? Passar aqui, ó, ciclos biogeoquímicos. Damos o nome de ciclos biogeoquímicos aqueles ciclos nos quais uma determinada substância passa do meio abiótico, a água ou solo, para os seres vivos, né, isso? E passam destes de volta para o meio. Logo, ciclos biogeoquímicos são processos em que há ciclagem de elementos, tranquilo? Então é um ciclo. Ele sai da água do solo, passa para os seres vivos, depois volta para o ar, para a água, para o solo. E assim vira um ciclo vicioso, não é isso? O ciclo da água destaca-se como um dos principais ciclos biogeoquímicos, uma vez que essa substância é encontrada em absolutamente todos os seres vivos e participa de seus processos metabólicos, sendo fundamental para a ciclagem do meio. Como assim, professor? Vamos lá, turma. No meio ambiente existe uma ciclagem, existe um ciclo, tá certo, galera? Como assim, professor? Vamos lá. Existe um ciclo da vida, né? Que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, não é isso? E assim o ciclo ele é vicioso. Quando reproduzimos, nasceu um, e esse que nasceu vai crescer, vai reproduzir e depois vai morrer. E esse que reproduziu vai crescer e assim vai ser um ciclo vicioso. Na natureza também existe esse tipo de ciclo, tá certo? Só que nós estamos falando aqui de um ciclo da água que é de altamente importante para a natureza, para as florestas, para o meio ambiente, para os seres vivos que compõem esse ecossistema. Então a água é de extrema importância, galera. Olha só, etapas do ciclo da água, ou então o ciclo hidrológico. O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças do estado físico e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente, tá? Esse ciclo depende diretamente de quem, galerinha? Da energia solar. O Sol é o responsável por proporcionar, deixa eu colocar aqui o meu marcador, ó. Tô lendo aqui, ó. O Sol é responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do estado sólido para o vapor, pulando as fases de fusão, sólido para o líquido, e de evaporação, que falamos isso onde? Falamos lá nas nossas aulas de química, não é isso, turma? A água agora, em estado gasoso, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura
é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa do estado de vapor para o líquido, condensação, e forma as nuvens, que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas de água. Vocês sabiam que as nuvens que nós vemos não são nada mais, nada menos do que água? É isso. Em locais frios, essas gotículas podem solidificar, dando origem a quem? A neve e ao granizo. Tranquilo? Último parágrafo, ó. Ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade, né? A água desce porque a gravidade puxa ela. Nesse momento, ela pode atingir rios, lagos, oceanos, infiltrar-se nos solos, nas rochas e pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação. A vegetação, as raízes vão absorver essa água. Que a chuva, está mostrando aqui que a chuva, a precipitação é altamente importante para nós, né? Tranquilo, não é isso, pessoal? Tranquilo? Então, isso nós sabemos quando começamos o nosso inverno, né? O pessoal da FUNSEMI, esses estudantes, esses cientistas, né? Eles ficam sempre esperando uma quantidade de chuva para quê? Para encher os reservatórios, encher os rios, né? Para que nós possamos conseguir passar o ano todo sem chuva, com as águas que deram no mês de inverno, que assim nós podemos chamar aqui no nosso Ceará. Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera, atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim. Então esse é o ciclo da água, turma, ó. Olha só. As águas dos rios, ela evapora por causa do sol. Depois ela condensa e vão para as nuvens. Das nuvens, as nuvens ficam densas, né? E ela começa a chover, que nós chamamos de precipitação. Essa chuva, ela vai para onde? Ela vai para o solo, para as árvores, para os vegetais, para os rios. E assim o sol vai fazer o quê? Vai evaporar novamente. Ele vai condensar, virar nuvem. Depois essas nuvens viram carregadas, depois precipitam. E assim eles vão virar o quê? Um ciclo vicioso. Chove, evapora, condensa, chove, evapora, condensa. Isso é um ciclo vicioso, se chama o ciclo da água. Beleza, turma? Tranquilo? Show de bola, né? Agora, para finalizar a nossa aula, eu colocarei um vídeo
tá? Eu colocarei um vídeo que se chama A Carta de 2050. Muitos de vocês já ouviram falar desse vídeo, muitos de vocês já escutaram e muitos também não sabem o que é a Carta de 2050. Então vou colocar esse vídeo dessa Carta de 2050, pensem, reflitem sobre o que ela vai passar para vocês. Tranquilo, turma? Obrigado pela aula de hoje, forte abraço, até a próxima. Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Haviam muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizávamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por um bujão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas nas peles pelos raios ultravioletas que já não têm a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos. 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes.
Aqui não há árvores, porque quase nunca chove. E quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição da indústria do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques. Lhe falo da chuva, das flores, do agradável que era tomar um banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse. O quanto nós éramos saudáveis. Ela pergunta-me: papai, por que a água acabou? Então eu sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um preço alto. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreenda isto, enquanto ainda é possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra.